gente pratica aqui dentro. O homem tem mais gols do que jogos na temporada, Paulo Nunes. Ele tem 17 jogos, 18 gols, 2 assistências na temporada. E, no geral, o desempenho dele vestindo a camisa do Flamengo também é impressionante, com 119 jogos, 88 gols e 25 assistências. Não tá fraco o homem não, Paulo Nunes. Não tá não. E a fome dele, André, me impressiona, né? Porque você vê dentro do campo a entrega dele. Eu tava falando sobre essa marcação-pressão e começa sempre por ele. Né? Não sei se isso o Renato ordenou, se já vinha já de antes. O primeiro pique, o primeiro sprint que vai, o jogador que vai à caça é ele. E ele olha para trás para chamar os seus parceiros. Então, assim, o que ele demonstra é querer quebrar recordes toda hora. Você vê que ele tem vontade disso. O carisma que o Gabriel tem, eu gosto muito de jogador assim, gosto do cara que tem a personalidade, que se mostra, que não se esconde, que quer jogar, né? Às vezes até passa um pouquinho do ponto, mas isso faz bem, é benéfico pro time. E assim, hoje, a gente fica brincando com essa questão do DVD do Renato, hoje o Gabriel também pode pegar um DVD dele e falar, olha o meu aqui também, Renato. Porque ele tá nessa prateleira, o André. A capacidade que tem o Gabriel, sendo artilheiro, fazendo gols em finais de Libertadores, em ganhando 2 campeonatos brasileiros pelo Flamengo, chegando à seleção brasileira, que na minha opinião não teve muitas chances de mostrar o seu talento, o seu futebol. O Gabriel hoje, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, disparado. Tá? Vocês querem ver o que o Renato falou sobre... Já que o Paulo ele pode falar desse assunto porque ele jogou com o Renato no Flamengo. Então ele viu muito de perto. Todos nós aqui temos idade, eu, o Luiz e o PVC, para termos visto o Renato no seu esplendor com a camisa do Flamengo, que foi na sua primeira passagem, principalmente em 87, mas na sua primeira passagem de 87 até 90. E em 90 ele foi campeão da Copa do Brasil, tendo o Paulo no elenco, inclusive. Mas o Renato, depois do jogo, e essa é uma mudança muito mais visível até do que a tática, né? O astral do Flamengo. Porque era algo que o flamenguista também estava buscando, né? Um time mais zoeiro, um time mais tira-onda, mais autoconfiante, como é o espírito rubro-negro. E a entrevista do Renato sobre o Gabriel depois do jogo não deixa muita dúvida disso. Dá uma olhada. Hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo 3 gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Nós fizemos o DVD do Renato com seu cabelo mullet. Nós já fizemos, Renato. Só vim pegar a fita aqui com a gente do Sport TV. Abrimos o DVD do Renato com a semifinal do Brasileiro de 87, o gol da vitória no fim do jogo. Atlético Mineiro 2, Flamengo 3, Flamengo indo para a final enfrentar o Inter. Só vim buscar, Renato. Já está editado, já está com a capa. É só vir buscar. Olá, ó. André. Aí, ó. Flamengo 5-0 Fluminense. O último jogo do Zico com a camisa do Flamengo foi em Juiz de Fora. E com passe do Zico, o Renato fez isso daí, ó. Lembrou o gol de Tóquio aí, lembra, Contou Hamburgo? Pelo Grêmio. Um sprint maior. O terceiro lance do DVD, em 90, arrancada e gol. Uma jogadaça. Canindé. Agora a jogadaça para assistência do Gaúcho. Ele tinha muita força. Portuguesa 0, Flamengo 2. No mesmo ano, na Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo, empate por 2-2 com o Náutico, caneta e gol na semifinal da Copa do Brasil, ó. O Renato, o editor caprichou, hein, cara? É só vir buscar, cara. Tá prontinho. E aí, América de Três Rios 1, Flamengo 2, gol de bicicleta pelo Campeonato Carioca. Você queria um DVD desse aí também, Paulo? A gente faz pra você, cara. Dá pra fazer. Não, eu tenho uns 10 desse aí, André. Mas, Paulo... Vou explicar... fala pra você. Vou explicar que isso é pelo Flamengo, só pelo Flamengo. Você tem uma ideia de que é só pelo Flamengo. Porque se você pegar o Grêmio e o Cruzeiro, por exemplo, o que ele fez no Cruzeiro foi mágico também. Em 92, logo depois da passagem pelo Botafogo, que termina com o jogo de hoje, né?
Flamengo 2, Botafogo André. 2, o jogo que o Renato não jogou porque tinha feito churrasco com o Gaúcho na segunda-feira. Aí, ó. Fala, Paulo. Ô, André, mas agora sem brincadeira, Esse jogo- o Renato pra mim foi um dos, assim, dos atacantes, pra te falar a verdade, eu o imitava. Se você pegar algumas fotos minhas antigamente, era meia baixa, cabelo igual o Chitãozinho Chororó, comprido, porque eu mullet, achava ele mullet. fenomenal. Mullet, né, que se fala hoje. Então, assim, eu achava ele um jogador espetacular. Força, drible, arranque, não tinha medo de nada. Característica que o Gabriel tem. Os dois têm a mesma característica. Carismático, né, líder do time, não é líder de cuidar do grupo, mas de se preocupar com os ambientes, com os jogadores. Então, assim, o Renato foi muito importante no Flamengo. Ô, Paulo, quando começou a zoeira, que o próprio Renato, inclusive, a gente na mídia brincava, mas o próprio Renato deu visibilidade à zoeira de que ele era melhor que o Cristiano Ronaldo, no comecinho, antes do Cristiano Ronaldo se tornar o monstro que é hoje, eu até levava a sério, no comecinho. Hoje, obviamente, não dá pra levar isso a sério, porque o Cristiano Ronaldo se tornou um dos maiores atacantes da história do futebol. Mas o Renato foi, no seu tempo, ali de 87 a 90, descontando o Careca, talvez o melhor jogador, o melhor atacante brasileiro, melhor dizendo, da sua posição. Ele foi, provavelmente, de 87 a 90, o melhor jogador brasileiro. Fala, PVC. Eu acho 87. Eu acho em 87, especificamente. 87, ele foi... Se tivesse prêmio FIFA, e se olhasse para o mundo inteiro, ele concorreria. Ele jogou mais em 87 do que jogou o Gullit em 87 e 88. E o Gullit foi bola de ouro da France Football. Agora, é que aí ele sai em 88 e vai para Roma, e depois ele volta em 89, e aí, apesar de a gente ter visto lances absolutamente geniais nessa sequência em 89 e 90, 89 e 90 não foi do mesmo nível de 87. Ou ele teria sido titular na Copa do Mundo de 90. Aí ele foi para a Copa do Mundo de 90, mas não foi titular. Era aquela lógica do Lazzaroni de Miller e Careca ou Bebeto e Romário. E o Renato estava no grupo. Eu acho que a carreira dele ela foi menos linear, especialmente se a gente comparar com o Cristiano Ronaldo. O Gabigol chegou a 84 gols ontem de brasileiro. Ele empatou Flamengo e Santos. Ele tinha 42 gols pelo Santos e fez 42 pela Copa de 90. E ele conseguiu se destacar contra essa turma. Sim. O Gabriel hoje está tentando ser um atacante da seleção com uma turma de nível inegavelmente inferior, né? E não conseguiu, no meu entendimento, muito mais por causa do Tite, que o Tite não consegue enxergar no Gabriel o que ele faz no Flamengo na seleção, do que propriamente por ele. Fala, Paulinho, você pediu a palavra. Não, essa colocação sua, você foi perfeito, André. Assim, eu tô falando do Gabriel do futebol hoje, atual, dos jogadores que estão no Brasil. Na minha opinião, essa é uma opinião minha também, o Renato muito superior, mas o Gabriel tem 24 anos, tem muita coisa pela frente. E o segundo fato do Renato que tem um porém, é que quando o Renato volta, o PVC estava falando aí de 90, 91, 92, né? Mas o Renato tem um porém. Quando o Renato volta para o Flamengo depois de 92, do nosso título, Campeonato Brasileiro, que hoje está fazendo 29 anos, parabéns aos rubro-negros, aos jogadores que jogaram comigo, que a gente falou no grupo, Maestro Júnior. Aí, Paulinho! Aí, ó, olha aí essa galera toda aí, Gilmar, Wilson Gotardo, todos os irmãos, o nosso eterno gaúcho. Carlinhos Violino no comando. Olha o Maestro Júnior ali atrás. Pô, você era uma criança aí, Paulo. Que isso? Você tinha quantos anos aí? 14, velho? 20, 21. Ia fazer 21, o André. E aí, quando o Renato veio pro Flamengo em 93... Que o Paulinho é o último em pé ali à esquerda, tá? Só para quem não identificou aquela criança ali de 15 anos. Não é mascote, exatamente. Não. É o Paulo Nunes dizendo ter 20, 21 anos ali. Fala, Paulo. Eles estão no banquinho, eles estão no banquinho ali. Só para finalizar, que o Renato, quando veio para 93, que ele era muito bom também fora de campo. E aí eu, com os meus 20, 21 anos, quis acompanhar Renato Gaúcho e Gaúcho. Aí, 93 e 94, meu amigo, não chegava nem para treinar. Mas eu quero dizer o seguinte, Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Paulo Nunes ouviu o podcast, a mesa, que está disponível já para todo mundo, porque essa discussão ficou mais ou menos nesse sentido aí. Gabigol, você pode chamar o Renato e falar, Renato, beleza, tudo certo, seu DVD é maravilhoso. Mas no Mengão, velho, depois do Zico, do Júnior, do Adriano,
Não vai dar, você não vai conseguir, você não joga mais. Porque ele é maior para o Flamengo jogando do que o Renato foi, isso eu não tenho a menor dúvida. E o Gabigol joga demais! Bom, olha aí, números espetaculares. Os maiores artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Olha o Gabigol, já chegou a impressionantes 42 gols eu podia dizer 2 temporadas, mas na verdade, somar tudo não dá, né? É uma temporada e um pouquinho de 2020. Olha a média dele, Luiz. A gente fez questão de botar a média. Olha a média dele, que impressionante. Olha lá. 0,76 de média, cara. 0,76. O Romário, por exemplo, tem uma média inferior à do Gabriel. 0,59. Tudo bem que num time que não era tão bom quanto o atual. Mas é o Romário, né? Que veio ao Flamengo como o melhor jogador do mundo naquela época. E o Gabriel não vai chegar no Zico, né? Em 135 gols, muito difícil. Mas na média ele tá superior ao Zico nesse momento. Que não era o artilheiro, mas era o Zico também. Então os números do Gabriel são um negócio muito sério. E de novo eu fico me perguntando, poxa, não é o caso do Tite olhar para isso e ter assim conversar com a sua comissão técnica e falar assim, olha, será que a gente não consegue aproveitar